Graça e paz, meu amado irmão, graça e paz, minha amada irmã. Quarta-feira, dia 3 de março de 2021. Vai alto lá fora, mas ainda há tempo de tu dar uma paradinha e compartilhar a palavra de Deus, um momento de oração. Glória a Deus pelo dia que Ele nos concedeu. Estamos no período da quaresma, período de 40 dias de preparação para a Páscoa. Tempo de reflexão, tempo de voltar a Deus. E eu tenho visto assim várias postagens no Facebook, no YouTube, ministrações de pastores. Não estou falando dessas profetadas por aí, né? Não estou falando assim de gente séria, homem e mulher de Deus comprometido mesmo com a palavra, falando assim, né, de momentos da importância que a gente tem que temos agora para voltar para Deus. Não apenas por ser quaresma, mas pelo tempo que nós estamos vivendo. Então, eu imagino não, eu entendo que Deus deva ficar profundamente triste. Não pela questão assim das pessoas, se Jesus vai voltar em 2021 ou 2022, não é essa a questão. Mas a questão é que toda crise é uma oportunidade que a gente tem. Não que Deus envie crises, mas toda crise é uma oportunidade que a gente tem de a gente balançar e ver o que realmente é importante. E apesar da crise que nós temos vivido do ano passado para cá, muitas pessoas não levam a sério. E eu creio que se tu estás tirando um tempinho da tua manhã para estar compartilhando a palavra, então tu não se enquadra nessas pessoas que não levam a sério. Se tu está aqui escutando a palavra de Deus, é porque tu leva a sério. Mas deve entristecer muito o coração de Deus quando, apesar de crise na saúde, da crise econômica, na violência, sei lá, escândalos e mais escândalos que a gente tem visto, apesar de tudo isso, as pessoas não levam a sério a vida, não repensam. Mas esse é o tempo de repensar. Esse é o tempo de estar em comunhão com Deus. E essa semana a gente está falando sobre isso. Sinais da necessidade de arrependimento. Arrependimento é reconhecer que se está errado sem dar desculpas. Não, eu estou errado mesmo. Pronto, eu que fiz errado. Segundo, pedir perdão pelo seu erro. E três, deixar de fazer esse erro. Esses são os três sinais de arrependimento. Se faltar qualquer um deles, não é arrependimento. Mas se arrepender do quê? Do que a gente tem que se arrepender? Então eu peguei um trecho para compartilhar com vocês. Ontem, assista o vídeo de ontem, se tu não assistiu. Ontem a gente começou, a gente está pegando Gálatas capítulo 5, versículo 19 a 21, vendo sinais que nos roubam, práticas que nos roubam a maior de todas as bênçãos. Essa bênção que essas práticas nos roubam, se a gente não tiver essa bênção, não adianta nada ter as outras. Não adianta ter saúde, não adianta ter alegria, não adianta ter prosperidade, não adianta nem ter paz na família, se a gente não for salvo. Né? E essas práticas roubam o reino de Deus. Então, a gente precisa se arrepender dessas práticas. Então, bom dia a todos, né? Tá aqui várias pessoas, tá nos saudando, mandando um bom dia para todos nós, a irmã Rosiângela, a irmã Madalena, mas todos e a todos que estão acompanhando esse momento. Vamos abrir em Gálatas capítulo 5, versículo 19 a 21, e vamos acompanhar essa leitura. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, ciúmes, discórdias, dissensões, facções, inveja, bebedice, glutonaria e coisas semelhantes a essa, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Não é o pastor Danielson que está dizendo, é a Bíblia que está dizendo que quem pratica essas coisas não herdará o reino de Deus. Então, se alguém está nessas práticas, o que tem que fazer? Imediatamente buscar arrependimento.
imediatamente reconhecer que está cometendo esse erro, pedir perdão a Deus, clamar por perdão a Deus por esse erro cometido e deixar de fazer. Essas três coisas. E eu estou explicando o significado dessas palavrinhas. E ontem eu expliquei algumas palavrinhas, assista de novo a de ontem, e hoje eu vou explicar outras palavrinhas. Hoje eu vou explicar as palavrinhas que é idolatria, feitiçaria, 4 palavrinhas. Idolatria, feitiçaria, dissensão e facção, que aparece. Né? Idolatria e feitiçaria aparece já no versículo 20. Idolatria e feitiçaria. E logo em seguida, no mesmo versículo 20, no final, diz dissensão e facção. Eu estou colocando junto essas palavrinhas. Idolatria. A palavra idolatria é colocar qualquer coisa no lugar de Deus. A palavra do Senhor diz que o primeiro mandamento, o primeiro de todos os mandamentos, Jesus diz, o primeiro de todos os mandamentos, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com todo o teu entendimento e com todas as tuas forças. Não se coloca nada próximo a Deus. A palavra de Deus é a palavra absoluta, porque eu amo a Deus com entendimento. Então, se eu amo a Deus com entendimento, eu quero conhecer Deus. Eu quero entender o que Deus pensa. Isso é amar a Deus com entendimento. Amar a Deus de todo o coração eu não coloco nada, situação, pessoa, objeto, nada em lugar de adoração. Eu adoro somente a Deus. Deus é que eu adoro. Eu não coloco nenhuma pessoa, Tem gente que idolatra objetos, tem gente que idolatra pessoas, tem gente que idolatra esporte, sei lá, tem, né, situação de lazer. Idolatria quer colocar qualquer coisa no lugar de ídolo. Isso é idolatria. E quem está fazendo isso, e eu peço que o Espírito Santo toque no teu coração e dê entendimento. Se tem alguma coisa que está ocupando o lugar de Deus na tua vida, isso é idolatria. Então, o que tem que fazer com idolatria? É reconhecer que está idolatrando, pedir perdão pela idolatria e parar de idolatrar. Isso é o arrependimento. Feitiçaria. As pessoas acham que feitiçaria é só a prática de rituais pagãos, de invocação de espírito, de invocação de poderes, ou tem gente ainda que consegue entender também que idolatria, que feitiçaria é tu recorrer a outras coisas. A Bíblia é bem clara que a gente não deve recorrer à astrologia, não deve recorrer. Então, assim, o que o pessoal consegue entender como feitiçaria é ir numa feitiçaria, fazer um feitiço, ou consultar horóscopo, consultar médium, consultar cartas, né, búzios, essas coisas espirituais. Verdade, tudo isso é feitiçaria, de fato, e é pecado, e rouba o reino de Deus. Quem está dizendo isso é o pastor Nelson. Não é o pastor Nelson, é a Bíblia. Quem pratica feitiçaria, né, quem busca essas coisas, está sendo... Então, assim, ter amuleto mágico, ter a estátua não sei do que atrai sorte, coloca a estátua virada não sei para que lado, porque daí atrai sorte. Isso é feitiçaria. Ah, mas o meu horóscopo diz, isso aqui é feitiçaria. Ah, mas as cartas, não sei o que lá, é feitiçaria. Ah, faz como é que é uma simpatia para tal coisa. Ah, não, isso é feitiçaria. Só que além disso, tudo que realmente é feitiçaria, que rouba o reino de Deus, existe o que o pessoal apelidou de feitiçaria gospel. O que é feitiçaria gospel? É fazer de conta que é no nome de Deus, mas agir como feiticeiro. Então, às vezes, assim, querer comprar uma bênção de Deus. Isso é feitiçaria. Deus não é um demônio. É o demônio que vende bênção. Escutem isso. Quem vende bênção é demônio. Quem vende eu vou fazer tal coisa e essa entidade vai me fazer outra. Eu vou dar uma oferenda e a entidade vai me dar algum benefício. Isso quem faz são os demônios.
Deus não vende bênção. Então, outra coisa que, então, assim, se tu tá querendo comprar uma bênção de Deus, eu vou fazer tal coisa para Deus me dar outra coisa. Não, Deus não age assim, isso é feitiçaria. Segundo, e olha o risco, porque de repente, sem perceber, tu tá fazendo uma aliança com o demônio e não percebe, porque tu tá fazendo algo que não é. Não é assim. Deus tem os princípios dele, e esses princípios são os princípios e acabou. Também, assim, usar o nome, fazer de conta que é o nome de Deus, mas está fazendo uma oração de feitiçaria. O que é uma oração de feitiçaria? A palavra de Deus diz que a gente deve abençoar e não amaldiçoar. Então, se a gente fica fazendo oração, pedindo para Deus que se vingue de fulano, que se vingue disso, que se vingue daquilo, com ódio no coração, a gente não está orando, a gente está tendo um ato de feitiçaria. Deus não age na ira do homem, do ser humano. Se a gente está irado, se a gente está com ódio, se a gente não perdoa a pessoa no coração, a oração não está funcionando. E se a gente fica invocando forças espirituais por vingança, a gente está praticando feitiçaria. Então, tudo isso é feitiçaria. Não é só aquilo que é obviamente feitiçaria, que é aquela pessoa que é feiticeira ou que é médium. Né? Que a palavra de Deus diz isso. Eu não vou mudar a palavra de Deus. É a palavra de Deus que diz. E as duas outras palavras que eu quero ainda falar é dissensão e facção. Dissensão quer dizer tu criar uma ideia contrária à dos outros. Né? Então, assim, tu criar uma filosofia, uma ideologia, uma opinião, digamos assim, a respeito de uma doutrina diferente da doutrina que a palavra de Deus ensina. Isso é dissensão também, chamado de heresia. Aliás, no grego está como heresia. Dissensão, então, heresia. É tu criar uma doutrina diferente da palavra de Deus. Isso é dissensão. A gente tem que tomar muito cuidado com aquilo, porque às vezes a gente está participando de uma heresia, de uma dissensão e não percebe. Por que a gente não percebe? Porque a gente não conhece a palavra de Deus. Então é muito importante a gente participar do estudo bíblico, a escola dominical, é muito importante a gente participar dos grupos de discipulado e é muito importante a gente fazer a leitura bíblica diária e pedir orientação para o pastor e para a pastora. Olha, eu não entendi o que significa isso. Para quê? Para evitar heresias, para evitar dissensões, para evitar que a gente esteja sendo guiado por uma outra palavra que não seja a palavra de Deus. Porque a dissensão, a heresia é muito parecido. E daí ficar dizendo, mas eu não acho que é assim. Outra característica da dissensão da heresia. O pastor, a pastora, sei lá quem quer que esteja pregando, prega a palavra de Deus. Mas eu não acho que é assim. Eu não acho que é assim, mas a palavra está dizendo. Como assim eu não acho que é assim? Né? Então, essa é a dissensão. Né? A palavra de Deus dizer uma coisa e no coração a pessoa dizer, eu não acho que é assim. Isso é dissensão. E facção é o resultado da dissensão. Facção é tu criar um grupo separado, é tu separar o grupo, tu criar uma panelinha dentro daquela ideia falsa. Isso é facção. Né? Então, esse é um pecado. Agora, preste atenção, e ainda assim tem a palavra mais perigosa desse trecho, e coisas semelhantes a esta. Ou seja, não é só idolatria que te rouba o reino de Deus, mas coisas semelhantes à idolatria te roubam o reino de Deus. Não é só feitiçaria que te tira do reino de Deus, mas coisas semelhantes à feitiçaria que te tira do reino de Deus. Não é só dissensão, heresia, que te tira do reino de Deus, mas coisas semelhantes à dissensão e heresia que te tiram do reino de Deus. Não é só facção, partidarismo que te tira do reino de Deus, mas coisas semelhantes à facção, a partidarismo, a panelinha que te tira do reino de Deus. Por isso é necessário, se estiver fazendo qualquer uma dessas coisas, dessas obras da carne, ou coisas semelhantes a essa obra da carne, é necessário reconhecer que se está errado, pedir perdão a Deus em nome de Jesus pelo pecado cometido
e parar de praticar essas coisas, aí sim a bênção de Deus volta para sua casa. Glória a Deus. Então, além de mandar um abraço para a irmã Olga, para a irmã Madalena, para a irmã Rosiângela e para todos e para todas, eu quero orar pela sua vida. Período de quaresma e período de reflexão. Não só porque é quaresma. É período de reflexão. Nada adianta a gente conhecer a palavra de Deus e não colocá-la em prática. Então vamos colocar em prática. Diante dessas obras da carne, vamos reconhecer que estamos erradas. Vamos pedir perdão a Deus em nome de Jesus por esse erro. E vamos abandonar esse erro. Porque Deus vai restaurar nossa vida. Mas para que Deus restaure nossa vida, para que Deus nos abençoe, é necessário um conserto com Deus. Então vamos fazer. Esse é o período de conserto. Amém? Amanhã a gente vai continuar explicando essas palavrinhas, assim como nós já explicamos algumas palavrinhas ontem. Ontem nós explicamos 3, hoje nós explicamos 4. Amanhã nós vamos explicar mais algumas palavrinhas. Eu quero orar pela sua vida. Meu Senhor e meu Deus, em nome de Jesus, nós começamos essa manhã, Senhor, rejeitando toda a obra da carne, reconhecendo, Senhor, e pedindo perdão por toda a obra da carne, em especial nessa manhã, Senhor, nós rejeitamos toda a idolatria. Nessa manhã de hoje, na nossa vida, nós rejeitamos toda obra de feitiçaria, nós rejeitamos todo espírito de dissensão, nós rejeitamos todo espírito de facção e dizemos, Senhor, que só Tu és Deus nas nossas vidas, que é em Ti que confiamos, que a Tua palavra é a verdade e que queremos andar unidos como um povo só, Senhor. Por isso pedimos em nome de Jesus que Tu nos perdoe de todas as obras da carne e que nos conceda, Senhor, caminharmos em santidade. Pai amado, concertados contigo nessa manhã, nós pedimos sobre as nossas vidas a tua bênção. Pai, derrama sobre teus filhos e tuas filhas. Derrama, Senhor, sobre essas famílias, sobre esse ambiente de trabalho. Derrama, Senhor, a tua bênção que cura, a tua bênção que liberta, a tua bênção que restaura, a tua bênção que traz provisão, a tua bênção que salva e que traz a paz que excede a todo entendimento. Senhor, meu Deus, no nome de Jesus, eu abençoo essas vidas e declaro, Senhor, bênção sem medida, em nome de Jesus. Amém e amém. Amanhã nós vamos falar mais de algumas palavrinhas desse texto e continue nessa perspectiva. Não abandone a palavra de Deus, não abandone os caminhos do Senhor. Deus abençoe, um bom dia e até amanhã. Hoje, quarta-feira, dia do culto de oração online. Deus abençoe.